Olá pessoal, nesta videoaula vou apresentar as interfaces AXI4 e AXI4 Lite para comunicação de IPs, chip. O material bibliográfico saiu do User Guide 761 da Xilinx. Bom, primeiramente, o que é o AXI? O AXI é parte de uma família de barramento chamada ARM-AMBA. Tá? A AMBA é o acrônimo de Advanced Microcontroller Bus Architecture, que foi lançado pela ARM no ano de 1996. E o AXI é um dos elementos dessa família. O AXI é o acrônimo de Advanced Extensible Interface, que foi incluído na versão 3 do AMBA no ano 2003. Já no ano 2006 foi lançado o AMBA 4 junto com o AXI 4, que é o barramento que nós vamos usar e temos adotado, certo, nos nossos cursos, tá? Faculdade UNB Gama. Bom, a Xilinx adotou o protocolo AXI para encapsular blocos de propriedade intelectual, tá? Isso lhe permitiu ter abrir o leque de aplicações, dado que a ARM é utilizado muito na indústria, tá? Então foi uma decisão estratégica para a Xilinx. E isso é muito importante para o desenvolvimento de sistemas em chip, tá? Que se comunicam com processadores de software embarcados, especificamente com processadores ARM, a Microblast ou PowerPC. Existem três tipos de interface AXI, que são a AXI4 Extreme e AXI4 Lite. Tá? O AXI4 ele é indicado para interfaces mapeadas em memória com requisitos de alto desempenho. Tá? Ele permite fazer transações de dados em bars, ou seja, em bateladas de até 256 dados com apenas um endereço. Tá? Já no AXI4 Lite, ele é indicado para interfaces mapeadas em memória também, porém com requisitos de baixo desempenho, geralmente para controlar registradores ou para ler registradores. Okay? Ele consome pouco recurso de hardware, ele tem um footprint bem pequenino, tá? E permite transmitir apenas um dado por transação. Essa é a principal diferença entre os dois. Tá? O AXI4 Lite apenas envia um dado de cada vez, diferente do AXI4 que pode enviar até 256 dados, uma batelada de dados com apenas um endereço. Tá? Já o AXI4 Stream, ou também chamado de apenas AXI Stream, ele é indicado para streaming de dados. Ele tem uma interface simplificada, não está mapeada a memória, porque não tem endereço. Tá? Então, ele não tem limite de palavras, ele permite fazer transmissão em bateladas, certo? E não tem um limite, certo? Dados que vão ser transmitidos. Tá? Bom, e como funciona essa interface AXI4? Tá? Basicamente está baseada no interfaceamento entre um mestre e um escravo, ou vários mestres e vários escravos, todos eles mapeados em memória. Tá? Isso permite que os IPs que a gente desenvolva façam recursos, certo? Acessem os recursos que estão mapeados em memória, no endereço, certo? Ou no espaço endereçável de cada IP. Isso facilita bastante a operação, certo? Desses IPs, o intercâmbio de informação entre IPs. Então, mestres e escravos são conectados através de uma estrutura de interconexão, que mais para frente eu vou explicar, chamada de Interconnect Core, né, ou Interconnect Block. Né? E os canais de dados e endereços para leitura e escrita estão separados, isso é bem importante. Então, eu tenho um canal de endereço para a escrita, os dados que estou escrevendo, tá? Inclusive um canal também de resposta sobre a escrita. Por outro lado, tem um canal de endereços para leitura e os dados, um canal de dados para leitura. Okay? Então, temos esses 5 canais, essa base do AXI4 e do AXI4 Lite. Tá? Então, aqui temos os canais, por exemplo, de leitura. Vejam aqui o mestre, aqui o escravo. E por aqui a gente envia então o address, o endereço, certo? E aqui os dados que vão estar sendo lidos do escravo. Tá? Então o mestre avisa para o escravo: olha, vou ler de tal posição
da memória e o escravo envia esses dados por aqui, tá? Um canal separado. O tamanho destes, a gente vai falar daqui a pouco sobre o tamanho desses canais. Por outro lado, no canal de escrita, então quando o mestre quer escrever no escravo, certo? Temos aqui então um canal de endereço, né? Um canal de escrita. Tá? Primeiro aviso onde que eu vou escrever os dados, envio os dados, certo? E o escravo retorna se os dados foram efetivamente escritos, tá? Um canal de resposta, tá? Então o handshaking do Axe4 está baseado nisso, em um ready, certo? Em um válido, tá? Em sinais de controle que permitem verificar se o escravo está disponível para ser lido ou escrito e um sinal de válido indicando opa, a operação foi bem sucedida. Tá? Bom, o protocolo Axe4 possui várias opções que permitem que os sistemas ou IPs baseados na interface Axe4, certo, alcancem um throughput de dados muito alto. Entre essas principais características configuráveis do Axe4, do protocolo Axe4, são primeiramente o tamanho do burst, tá? Ou seja, o tamanho de dados que vão em cada batelada. A gente pode transmitir até 256 dados, tá? Pode ser menos, mas até 256 por cada batelada, tá? Ele permite fazer um upsizing e downsizing dos dados, ou seja, o tamanho dos dados, certo? A largura, certo? De dados de cada canal, certo? Ele é configurável, tá? Ele permite parametrizar a largura das palavras, dados a serem transmitidos. Podemos usar 32, 64, 128, 56, 512 ou melhor, 1024 bits. Tá? Então vamos supor que você quer fazer um upsizing, ou seja, quando os dados são empacotados, nesse caso os dados vão ser empacotados, vai ser feito um merge dos dados, quando são convertidos para uma interface de maior largura, uma upsizing. Tá? Por exemplo, eu quero transmitir, sei lá, 32 bits de dados, mas vou usar um Axe Interconnect com 64 bits de largura. Então, é feito um merge, certo? Os dados são empacotados e são transmitidos dessa maneira, tá? Agora, quando os dados são separados, quando fazemos um downsizing, certo? Os dados são separados em múltiplas transações quando convertidos para uma interface de menor largura, tá? Então, se eu tenho um dado de 156 bits, certo? Eu separo ele em pacotes, por exemplo, de 32 bits, certo? E transmito esses pacotes, certo? Para conseguir enviar de um lugar para outro. Tá? Outra característica importante é que o processamento das transações pode ser feito fora de ordem, ou seja, eu não preciso respeitar a ordem dos endereços. Eu posso enviar para um endereço X, depois não preciso seguir a sequência de endereços, mas enviar de forma arbitrária, né? Em termos de hardware, o Axe4 permite diversas interfaces configuráveis. E aqui só menciono algumas, tá? Talvez as mais importantes. Primeiro, ele permite usar diferentes clocks para cada par de mestre-escravo. Tá? Ou seja, o clock rate é independente, inclusive, ele pode ser independente entre a conexão de um mestre com um escravo. Eu posso ter vários mestres e vários escravos. Tá? Para cada par de mestre-escravo, eu posso ter um clock diferente, independente. Tá? Ele também permite a inserção de slice registers para fazer pipeline e alcançar requisitos de timing. Tá? Eu posso fazer essa inserção não só com slice register, mas com FIFOs, tá? Que permitem bufferizar, né? E realizar conversão de clock. Tá? Essas FIFOs podem estar baseadas em LUT RAM ou em blocos de memória RAM. Tá? Algo muito importante também do protocolo Axe em termos de hardware é o uso da interface Axe Interconnect, que é um IP que a Siles desenvolveu para poder usar os protocolos Axe4, tá? E permite o uso do AXE-DMA, Direct Memory Access, tá? Acesso direto à memória, para realizar uma conversão de interface mapeada à memória a uma interface Axe Stream.
Lembrem que a AxiStream ela não tem canal de endereços, tá? Ela é utilizada para vamos, streaming de dados, né? Isso tem suas vantagens, mas também muitas dificuldades. Então, uma das opções que você tem quando tem, por exemplo, um microprocessador se comunica com um IP e precisa enviar um volume de dados, certo? Bem grande, certo? Ou se o IP vai devolver também um volume de dados grande, poderiam se usar duas interfaces AXI, só que mapeadas AXI-Stream, só que usando o AXI-DMA para pegar os dados de memórias. Okay? Fazer o acesso direto à memória. Agora o protocolo AXI-Lite é similar, utiliza ou permite ser configurado da mesma maneira que o AXI4, só que ele não suporta a transação em vars, em bateladas, apenas um dado enviado por cada transação. Bom, sobre o AXI Interconnect, algumas características dele é que o comprimento de vars, como já falamos, é até 256 palavras. A largura da interface é configurável. No caso de termos um AXI4, temos estas opções que já mencionei. Tá? No caso do AXI-Lite, apenas 32 bits. Beleza? Ou seja, o canal de dados é 32 bits. Tá? E o canal de endereços é de 32 bits no AXI Interconnect. Permite conectar de 1 até 16 mestres com 1 até 16 escravos. Como já mencionei, ele permite fazer o upsizing e downsizing de dados, dependendo da largura dos dados, certo? Eu posso precisar aumentar a largura do canal, certo? Ou diminuir, certo? Fazer uma separação dos dados, tá? Para poder enviar por um canal de menor largura, tá? Downsizing. Cada conexão mestre-escravo pode usar um clock independente, como já mencionei. Permite fazer a conversão de protocolo entre AXI4 e AXI4 Lite, bem interessante. A bufferização dos dados, como mencionei, pode ser feita com load RAM e com VRAM. No primeiro caso, a FIFO pode ter até 32 estágios e no segundo até 512 estágios ou elementos. A arquitetura de interconexão, dependendo de quantos mestres, quantos escravos nós temos, pode ser a conexão habitual, chamada de SAMD, Shared Address Multiple Data, tá? Ou seja, temos um único canal de endereços, tá? E múltiplos dados, né? Podem trafegar pelo canal de dados, tá? Então eu tenho um endereço e vários dados, tá? Agora podemos ter também a opção, caso precisemos que o AXI consuma menos recursos. Lembrem que o AXI4 ele vai ser sintetizado nos recursos da fábrica FPGA. Então, nesse caso, se precisamos de um menor consumo do AXI, poderíamos usar um crossbar chamado Shared Access Shared Data. Então, temos um canal de endereços, certo? Compartilhado e um canal de dados compartilhado. Tá? Então, essa gráfica resume um pouco o que eu acabo de mencionar. Imaginem aqui temos o número de mestres e a cá do lado de cá uns escravos. Tá? O AXI Interconnect ele sempre permite conectar mestre com escravo. Ou seja, se aqui tem um mestre, aqui vai ter duas conexões escravo. Tá? E do lado de cá, se aqui do lado de cá tem escravos, aqui vou conectar mestre. Okay? São conexões do tipo mestre. E veja aqui todos os recursos que são configuráveis, como as FIFOs, os downsizers ou upsizers, ou clock converters, certo? Conversão de clock, ou slash registers, tá? Fazer pipelining, certo? Aqui está o tipo de crossbar, como eles vão se conectar, que já vou mencionar, certo? Então tem várias, é uma interface bem flexível que se adequa à sua aplicação, dependendo do que você precisa fazer. Tá? Bom, alguns casos de uso do AXI Interconnect. A primeira é mais simples, quando eu conecto um mestre com um escravo sem precisar fazer conversão de nada, certo? Nem pipelining, ou seja, eu não vou converter a largura dos dados, certo? Não vou fazer clock conversion, tá? Ou seja, habitual, a interface habitual, certo? Sem conversão.
Já quando vou fazer conversão e ou pipelining, isso se chama conversion only. Tenho apenas um mestre e um escravo, porém o Axie Interconnect pode ser configurado para realizar conversão de largura de dados, upsizing ou downsizing, rate conversion, adaptação ou conversão de protocolo de Axie4 para Axie4 Lite, compatibilidade com a versão anterior do Axie, ou seja, com o Axie 3. E no caso de realizar pipelining, pode ser feito com slash registers ou com FIFOs, tá? Como já tinha mencionado. Bom, quando temos essa configuração aqui chamada de N para 1, né? Poderíamos ter N mestres se comunicando com um escravo. Tá? Aqui é importante destacar que precisamos de um árbitro que controla qual mestre vai enviar, certo? Vai falar, tá? Porém, não é necessário o uso de nenhum decodificador de endereço, pois apenas tem um escravo, certo? E o escravo tem seu respectivo mapeamento em memória. Tá? Então, os mestres sabem quais endereços vão usar. Como um deles só fala por vez, então não preciso decodificar o endereço. Tá? Existe também essa interface de um mestre para N escravos. Aqui já não é necessário nenhum árbitro, porque tenho apenas um mestre. Né? Ou seja, o mestre sempre escreve. Lembre que na transação Axie4, no protocolo Axie4, o mestre controla a transação. O mestre escreve, certo? Indica onde vai escrever, ele escreve os dados. E o mestre também avisa para o escravo que vai ler dos seus endereços, do seu espaço de endereços, vai ler dados. Tá? Então o mestre toma controle absoluto. Aqui, como temos nesse possível caso de um mestre para N escravos, então só tem um mestre, então não precisamos de nenhum árbitro, diferente do caso anterior. Porém, precisamos de um roteamento e um decodificador de endereços. Tá? Roteamento por dados e o decodificador para indicar para qual escravo estou direcionado escrevendo ou de qual escravo estou lendo os dados. E esta outra possibilidade de N mestres para M escravos. No caso, vamos precisar de árbitros e roteamento para leitura e escrita de endereços. No caso aqui, esta figura está mostrando como se conectam os endereços. Tá? Então, teria várias, certo? Transações possíveis para leitura e para escrita, certo? Leitura e escrita de todos os endereços. Tá? Roteamento para os mesmos, tá? Ok? Isso é só para os endereços, beleza? Então, dessa maneira, um escravo, o árbitro indica, opa, o mestre 0 pode enviar, certo? Pode escrever, tá? Por exemplo, no escravo 1, tá? Ou então, o mestre 2, certo? Vai ler os dados. Ele indica por aqui qual é o address, tá? Do escravo 1, por exemplo. Tá? Então é necessário o árbitro, certo? E o roteador. E aqui o canal de dados. Tá? Então, nesse caso, temos caminhos paralelos, por exemplo, aqui, certo? Para leitura e escrita de dados. Por aqui está escrita, por aqui leitura de dados. Então vejam que tem caminhos paralelos. Tá? Ok? Bom, então por aqui termina a primeira parte sobre conceitos, uma pincelada apenas sobre a interface Axie4 e Axie4 Lite. Vamos colocar agora em prática. Então vamos ir para o Vivado e implementar um processador Microblaze com 64 KB de memória. Não vamos usar memória cache por enquanto, dado que nossa memória principal está em bloco de memória RAM. Vamos usar Axie GPIO com LEDs, switches, né? Vamos usar o VioCore, dado que estamos usando o Lab remoto este semestre, né? Então vou usar o VioCore para conectar os switches. Implementamos também um Axie Timer, um controlador de interrupção para conectar o timer, certo? E os switches, tá? E vamos instanciar também uma interface Axie UART Lite com estas configurações, 9600 baudios, 8 bits de dados sem paridade. Adicionalmente, vamos encapsular o nosso IP de soma em ponto flutuante, tá? De 27 bits, usando a interface Axie Lite, okay?
E então ali vamos usar 4 registradores, efetivamente, mas apenas 3 deles vão ser usados efetivamente. O registrador 0 e 1 para os operandos A e B, efetivamente. E vamos usar o registrador 3 para a saída, okay? Ou seja, para o resultado da soma. E vamos chamar esse IP de AXI FP ADD. Okay? Vamos adicionar esse AXI ao projeto Java do Microblaze, ou seja, através do AXI Interconnect. Veja que aqui temos vários periféricos AXI, né? E aqui vamos colocar mais um, tá? Então ele se conecta através do AXI Interconnect. E vamos desenvolver um aplicativo de software no SDK. E o intuito é fazer somas e acelerar essas somas no nosso coprocessador, do barramento AXI Lite, tá? E vamos comparar o tempo de execução entre a implementação em hardware e a implementação em software, por exemplo, de uma soma em ponto flutuante. Para isso vamos usar o AXI Timer. Tá? Então essa é mais ou menos a arquitetura do que nós temos que fazer. Temos aqui o Microblaze, um controlador de interrupções. Tá? Aqui esse controlador de interrupções tem esse concat, um bloquinho de concatenação, que traz esses dois vetores de interrupção. Tá? Um que está conectado por aqui na interrupção do AXI Timer, né? E o outro vem conectado por aqui, certo? Nos switches. Tá? Vejam que os switches não estão indo para os switches da placa de desenvolvimento, mas eles vêm do VIO Core, que deve estar vindo por aqui, né? Tá? Então ele está vindo aqui deste VIO Core, certo? Que nos permite virtualizar entradas e saídas, né? Nesse caso apenas as entradas, os 16 switches. Bom, temos aqui a interface AXI UART Lite, tá? E nosso AXI FPADD, o bloco de propriedade intelectual da soma em ponto flutuante, todo mundo conectado aqui, todas as interfaces AXI conectadas no AXI Interconnect. Ok? Então vamos lá. Eu encerro por aqui essa primeira aula e nos vemos lá no Vivado então.